E aí pessoal, beleza? Sou a Nath, você tá no Pilha de Leitura e hoje eu vim falar de biografias. Tá aí um gênero que eu não gosto, não curto, mas coincidentemente esse ano eu tô lendo pra caramba. E aí sabe o que aconteceu? Mudei minha opinião, tô começando a gostar muito de biografia. Mas e aí, o que as pessoas têm tanto pra falar de si mesmas? Esquece, estamos em Veda, então volta aqui no canal amanhã também. Se você não conferiu os vídeos anteriores, tá aqui tudo na playlist para vocês não perderem nada e contar para todo mundo o que tá rolando aqui no canal. Duas coisas que eu aprendi então lendo biografias esse ano. A primeira é que a pessoa que você tá lendo, então sobre quem você tá lendo, importa bastante. Facilita muito se você lê sobre alguém que você já admira ou que você até já conhece um pouquinho. E a segunda coisa é que o formato da biografia também ajuda pra caramba e também importa pra caramba. Deixa eu explicar um pouquinho melhor. Não é segredo pra ninguém que eu gosto muito de How I Met Your Mother. Sabe aquele seriado lá que tá até saindo da Netflix, então se você não conhece, corre lá pra assistir alguns capítulos. E, por consequência, é lógico que eu tenho uma certa consideração aí pelo Neil Patrick Harris. Só que eu não morria de vontade de saber da vida dele. Normal. Mas daí eu achei isso daqui. Então é uma biografia interativa. Mas que raios é uma biografia interativa? Então aqui você meio que vai acompanhar a história, ou o trecho, ou a parte da vida da maneira que você quiser. Você começa a ler e normalmente no final de cada capítulo, de cada página, ele vai estar, se você quiser continuar lendo sobre isso, você vai para tal página. Se você quiser saber sobre tal outra coisa, você vai para outra página. E tem até umas histórias meio fakes, assim, que eles colocam só pra dar um humorzinho na história e eles falam isso, né? Eles falam quando não é verdade. Então é muito interessante, porque primeiro, se você só quiser saber da parte artística dele e não quiser da parte pessoal, você consegue ler o livro e só ler das coisas da parte artística e não vai ler nada da vida pessoal. Se for o contrário, se você quiser saber só assim sobre casamento, filhos e tudo mais, você vai ler só sobre a família dele e não vai ler nada sobre a vida artística dele. Então é bem interessante porque você vai se guiando. E como eu falei, tem esses pranks, né? Tem essas pegadinhas no meio que você vai acabar dando risada porque você vai cair com certeza em algum momento. Então esse daqui é um formato que eu achei muito interessante de ler e quebra um pouco daquela rotina de ser um livro tradicional. Fica a dica então dessa aqui da biografia interativa do Neil Patrick Harris, que eu também já fiz um vídeo aqui um tempinho atrás, tem mais de um ano, mas vou deixar aqui nos comentários também, vou deixar aqui na descrição do vídeo e nos links para você poder dar uma conferida que eu mostro um pouquinho melhor o livro lá. Um outro formato que eu também curto as biografias são quadrinhos. Como a gente vai falar de quadrinhos sem falar do Stan Lee, não é verdade? Então tá aqui, ó, incrível, fantástico, inacreditável Stan Lee. Depois que eu li isso daqui, nunca mais eu consegui imaginar o Stan Lee sem ele estar fazendo assim com os braços. É uma biografia sucinta, mas que fala muito sobre a vida dele. Então, várias coisas que eu não sabia, né? Ou várias coisas que eu só tinha meio que ouvido falar por cima. E a gente descobre aqui, né? Ou a gente vê um pouquinho mais. E esse lance da parte visual, né? Então, faz 6 meses que eu li, mas eu ainda lembro cada detalhe. Lembro praticamente a história inteira do livro. Então, também fica a dica aí de uma outra biografia incrível. Também gostei muito de saber um pouquinho mais aí do Stieg Larsson. Esse daqui é bem fininha, né? Bem fininha mesmo. E aí aqui vai falar de uns fatos da vida dele, assim, bem relevantes, meio que mostra quem é o Stieg Larsson. Aqui fala antes de Millennium, mas lógico, porque ele morreu antes de Millennium ser publicado, então não tem muito um Stieg Larsson depois de Millennium, né? Mas aqui vai falar então de coisas que ele viveu, né, de coisas que ele viu, que ele presenciou na vida dele, que muito provavelmente influenciaram aí para ele escrever Millennium. Então fica a dica também. É bem sucinta, mas fala muito da vida dele e eu antes não sabia nada. Apesar de eu amar Millennium, eu não sabia nada sobre a vida dele e descobri um pouquinho mais aqui com essa biografia também em quadrinhos. Tem também essa daqui do Gabo, já é um pouquinho mais grossa, já se divide em outros momentos da vida dele. É uma biografia um pouco mais longa, não só de um trechinho curto como a do Stieg Larsson, mas é bem interessante como você vê aí, como ele passou meio que uma vida inteira tentando escrever 100 anos de solidão, né? Então a obra da vida dele, 100 anos de solidão, que ele não tenha outras, por favor. Gosto muito do Gabo, gosto de ler o Gabo, gosto de várias coisas que ele escreveu, mas né, a obra que ele é mais conhecido, 100 anos de solidão, e a gente vê aqui, né, todo como ele ficava muito tempo que ele tava com a história, mas ele não conseguia começar, e aí um dia numa viagem na praia ele lembrou, porque falou, nossa, vai ser assim, e de fato, o começo de 100 anos de solidão é um dos começos mais marcantes da história universal, né, de livros.
livros. Então aqui a gente acompanha todo esse processo de criação, fora, evidentemente, detalhes aí da vida dele. Então também fica aí a dica muito legal dessa biografia aqui do Gabo. Mas o que 2017 também me ensinou, e daí vamos para o ponto 3, é que muitas vezes não importa sobre quem é a biografia, mas sim como a biografia é escrita. Realmente a escrita do autor da biografia. E isso aconteceu mês passado, quando eu li Só Garotos, da Patti Smith, que eu nem vou falar de novo, porque eu já teve, sei lá, falei uns 3 vídeos dele, mas gostei muito, e muito foi por conta da escrita dela, que realmente soube dosar aí todos os pontos, aí envolver a gente na história muito bem. E o que eu não posso deixar de falar também são biografias de pessoas que não são famosas, mas que as biografias se tornaram muito famosas, ou que trouxeram um outro aspecto, um outro ponto de vista pra gente de alguma coisa. Vamos dar exemplos. Caso, por exemplo, de Persépolis. A autora, a Marjane, ela até já era conhecida, já fazia algumas outras coisas, mas dentro do universo dos quadrinhos, assim, não é uma coisa tão mundialmente, né, conhecida. E aí ela fez Persépolis, que é a história dela quando ela ainda estava no Irã, né, e aquela coisa de que ela teve uma infância, uma educação um pouco mais aberta, mas que em determinado momento a religião, né, o governo religioso tomou posse e ela se sentiu meio que como voltando atrás aí na vida dela. Se você não leu, premiadíssima, virou filme, né? Virou animação, então aqui tá um exemplo de repente, uma biografia que se tornou maior do que o próprio autor. E um outro exemplo mais recente aí, que acho que de repente ele continua não sendo tão conhecido, mas temos aqui Pílulas Azuis, foi uma HQ muito lida no passado e é uma HQ muito boa, gente, é sensacional. Mas o mais incrível aqui do Pílulas Azuis não é nem a gente ficar sabendo só dessa história de amor maravilhosa dos dois personagens principais aqui, né, do Frederick, que foi quem desenhou, e a esposa dele. Mas o que fica aqui é a gente ter todo conhecimento e vários pontos relevantes sobre relacionamentos com uma pessoa que possui o vírus HIV e uma pessoa que não possui o vírus do HIV. Então acho que aqui fica toda essa lição. Então não só sendo uma biografia, não só sendo essa história de amor deles, mas também aí por todo o conhecimento que traz pra gente, essa desmistificação desse ponto aí, né? Então trazendo muitas informações importantes, relevantes sobre portadores de HIV. Eu tô terminando esse vídeo aqui já pensando em mais 2 biografias aí que eu tô de olho pra ler, que é o Falando Mais Rápido Que Eu Posso, da Lauren, de Gilmore Girls. Vou deixar aqui a capa, vocês vão reconhecer na hora. E também a biografia do Lázaro Ramos, que é o Na Minha Pele, que teve aí a Flip agora, né? Então foi um livro que foi bem destacado lá, ele participou de várias mesas de debates, das que eu assisti depois, né, pelo YouTube, mais sensacionais foram as que ele estava. Então já tô de olho nas 2 aí pra ler. E eu queria que vocês deixassem também indicações aqui nos comentários de biografias que vocês já leram, que vocês gostam muito, que aí, né, indicações de vocês já dá uma furadinha na fila e eu já leio mais rápido. Pessoal, obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Não esquece de se inscrever no canal, caso ainda não for inscrito. Volta aqui pra assistir todos os vídeos do Veda, hein? Amanhã vai ter mais. Não deixe de curtir a gente também no Facebook e no Scooby. Obrigada e até a próxima, pessoal. Tchau!